Boa noite, gente! Boa noite! Eu sou Adonias Praciano. Eu, Beatriz Nogueira. E eu, Clara Azevedo. E hoje, nosso podcast vai falar sobre Jornada do Cliente. E dessa forma animada que vamos começar a falar sobre, explicar um pouco o que é a Jornada do Cliente, como ela se concretiza, para que ela serve, como que a empresa pode aplicar isso. E para começar falando um pouco sobre isso, vamos falar com Clara Azevedo, que vai explicar um pouco o que é a Jornada do Cliente. Me conta aí, Clara, o que é que se trata? Olá, Adonias! Boa noite, tudo bem? Tudo? Pronto, boa noite, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre a jornada do consumidor, certo? A jornada do consumidor é o caminho onde o futuro cliente não conhece seu produto ou serviço até o momento onde ele realiza a compra, indica para amigos, familiares, até o seu pós-venda. Importante falar, gente, muito importante mesmo citar esse assunto, que a jornada do consumidor liga de um ponto A a um ponto B, certo? Existem vários pilares, certo? Onde uma empresa precisa fidelizar esse cliente. A priori, a gente pode falar um pouco sobre a motivação. As empresas, elas precisam entender as motivações que direcionam o consumidor através de cada etapa de compra. Quais são as dores que o consumidor tem, os desejos que eles necessitam, as suas emoções e o que eles pensam antes de fazer uma compra ou solicitar um serviço. Isso também agrega um pouco a gente poder falar o momento da verdade. Esses pontos de transição são os momentos importantes na construção do mapa da jornada do cliente. O momento da verdade entre uma empresa e o consumidor é um foco principal que a empresa tem para poder fidelizar esse cliente. Então, a empresa ela precisa ter um bom atendimento humanizado para que esse cliente se torne um cliente fiel, certo? Porque a partir do momento que a empresa ela não tem um bom atendimento com o cliente, ou não presta um serviço, ou não vende um produto bom para o cliente, ele não tem interesse de voltar para a empresa e abandona o serviço, não tem mais interesse de comprar o produto. Adonias, me fala um pouco sobre as etapas da jornada do cliente, o que elas são. Pode me falar um pouco para a gente poder entender melhor? Claro, Clara, com todo prazer. Para deixar mais claro o que é a Jornada do Cliente, eu vou explicar um pouco mais, mas também a gente pode chamar de tanto jornada de compra como funil de vendas, certo? É basicamente a mesma coisa. Isso quer dizer que essas três palavras, jornada do cliente, jornada de compra e funil de vendas, é todo aquele caminho que o consumidor percorre entre o despertar da vontade de uma dúvida ou necessidade de compra até a contratação daquele serviço, certo? Que vai suprir aquela necessidade dele. E essa jornada, ela se divide em várias partes, certo? Diversas etapas, como aprendizado e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão de compra, que é o ponto final. Vou começar a explicar um pouco sobre aprendizado e descoberta, que no caso é a primeira parte dessa jornada, certo? Nessa parte que o cliente, o lead, ele está pensando ainda no que ele deseja, certo? Ele não está pensando na compra, mas no que ele quer. Ele começa a identificar dúvidas, a procurar empresas que possam ajudar ele a descobrir qual é o problema, entendeu? E o foco do marketing e da comunicação está na visibilidade, alcance e impressão. É o momento de captar a atenção dos visitantes e fornecer conteúdo, certo? Educativo, campanha por alcance e frequência, dentre outras formas. E o outro passo é o reconhecimento do problema. Após o lead entender qual o problema que ele está passando e reconhecer isso, ele vai começar a buscar a solução das dúvidas dele. Em vários pontos específicos ou vários pontos, certo? E a marca pode começar a gerar a necessidade de solução. Ou seja, aquela velha história da procura
e da entrega, certo? A marca ainda não é colocada como centro de atenções, seja serviço, seja como produto. E no caso ele vai dar auxílio e solução das dúvidas do cliente, com conteúdos mais aprofundados e específicos para o problema dele, certo? O outro ponto é a consideração da solução. Muito bacana. A consideração da solução, Bia, e Clara, no caso, é quando ele está ciente do problema e ele já quer resolver aquilo lá, certo? Independente da situação, independente do que ele queira, certo? Ele tá ali agora já querendo a solução do problema dele. Sim. Nessa etapa da jornada, as empresas apresentam os diferenciais da solução oferecidas e impulsionam a tomada de decisão. E ele vai ver o cliente, a partir desse momento, que ele vai ver qual empresa que vai realmente ajudar ele. Qual o segmento que vai ajudar ele. Entenderam? Sim, Isso mesmo. Assim, a gente começa a direcionar o usuário para eventos específicos, certo? Por meio da conversão em lead pages, por exemplo. E trabalhamos também o relacionamento com a base de leads gerada. Lead, eu vou explicar logo um pouco o que é o lead, para quem está começando na área e não entende um pouco. Lead é aquela pessoa que não é cliente e está começando a querer aquele serviço, certo? Ele está interessado naquilo ali, Sim. Só que ele não sabe se é aquilo ali que ele quer. Ele só tá ali para poder preencher espaço. Ah, que bacana. Eu ainda não sabia sobre lead, né, que chama? Lead. Não, isso. não, Isso é não muito sabia interessante. No caso, continuando sobre a consideração da solução, primeiro o consumidor, ele decide comprar uma cadeira de escritório, por exemplo, certo? Pois ele percebeu que precisava daquilo ali para poder fazer um tempo de qualidade no trabalho dele. Mas quem vai oferecer essa cadeira de escritório? Entendeu? Essa daí é a empresa que vai gerar a solução para o problema do cliente. Aquilo, porque não apenas ter o problema, mas como super importante está a solução. É a solução. E só para finalizar isso, a solução, né? Vamos falar agora sobre a decisão de compra, que é o objeto final, certo? Dessa jornada, podendo também levar o pós-compra, que vai depender muito da empresa. Mas isso pode fidelizar muito o cliente, certo? E fazendo com que ele queira comprar cada vez mais. E na decisão de compra é basicamente isso. O cliente já sabe, tem a solução do problema dele, certo? E ele já sabe o que ele quer comprar e o que ele tem que comprar. Basicamente, ele vai lá no local, além dos anúncios, direcionados à conversão, né, estratégias de remarketing, basicamente tudo isso vai levar ele à compra daquilo lá. E como sabemos, né, toda rede social, toda mídia, todo fluxo, ele escuta o nosso desejo. Ele escuta o que a gente... Real, isso é muito ele real. escuta o que a gente às quer. vezes você pesquisa, ou então às vezes eu já cheguei a pensar em algo, e quando eu entrei na rede social, aquele produto apareceu pra mim. E eu, meu Deus, como é que pode? E de forma muito explícita, tipo assim, de forma fácil de compra. Muito. Clique aqui e saiba mais. Isso é a geração, né, da inteligência artificial. Sim. Que está bombando Avançando. e avançando por aí. E a gente tem que estar preparado pra tudo, né? Porque esses dias, um exemplo aqui, esses dias eu tava vendo um headphone pra mim, aqueles fones compridos, né? Coloca na cabeça. E eu tava querendo muito de uma determinada marca. Não vou fazer propaganda gratuita aqui, né? Aliás, muita gente escuta a gente. Sim. E tipo, eu tava lá procurando, só falei assim, caramba, eu tô precisando tanto de um fone, e comecei a pesquisar. Pesquisei loja A, loja B, e aplicativos do celular. E com isso, eu lá pesquisando, quando eu fui ver, quando abri o Instagram, tava lá, headphone, branquinho, do jeito que eu tava querendo. Só que, tipo assim, não tava tão acessível o valor, mas era o fone que eu tava procurando, entendeu? E, tipo, é muito real mesmo isso, e a gente tem que estar muito ligado com isso, porque isso
é o que vai movimentar muito, é o que movimenta muito o marketing. São esses anúncios, assim, disparados, entendeu? E as empresas, elas têm que ter sede de estar propagando o que elas vendem. Sim. E principalmente para todos os consumidores, para todas as formas das pessoas, sendo homem, mulheres, criança, então elas têm que ter sede. Sim. E na conversão da compra, nessa etapa, né, os materiais são mais comerciais. Muitas vezes, nesse estágio, o consumidor já está quase total com o departamento de vendas e contato total com eles. E agora, expliquei um pouco da jornada, né? Agora vamos lá. Por quê? Bia, me explica, pelo amor de Deus, o porquê que as empresas criam esse mapa. Eu tô curiosa, viu? Pronto, vamos lá. Gente, vamos entender juntos, né, o porquê que as empresas, porque que é tão necessário uma empresa ela ter ou criar, né, esse mapa da jornada do cliente. Assim, o mapa é uma construção, né? São várias etapas, como nossos colegas já falaram. São algumas etapas para identificar o consumidor ideal, né? Para identificar a que público eu tô vendendo, a que público eu tô oferecendo o meu serviço ou o meu produto, né? E por que é importante? Porque esse mapa, ele vai ajudar a empresa tanto no crescimento dela, né? A gente tem até alguns pontos aqui que é importante ser falado, que o primeiro, por exemplo, é ferramentas para a gente poder identificar o quê? As necessidades daquele cliente, né? As soluções para algum problema que ele possa ter, e para melhorar a experiência dele, né? Com aquele, no momento da compra, com aquele produto, enfim. É um ponto. Outro ponto que a gente tem, né, que eu posso falar que é importante para a empresa, para ela poder ter esse mapa, é que ela vai identificar falhas e pontos de correções, né, nos canais de interações. Sim. O que é isso? A empresa, ela vai, talvez ali nas redes sociais, ela ficar atenta a isso, porque muitas vezes lá tem dores dos clientes ou problemas que eles estão sofrendo. O muito famoso Reclame Aqui, né? Reclame Aqui, pronto. Isso mesmo. Ali é uma base que a empresa pode tirar várias coisas, tanto para ela melhorar as ações dela, né? Ou identificar falhas que elas podem corrigir e que elas podem estar trazendo essa melhoria. E desculpa, Bia, atrapalhar. Não, a gente E muitas vezes a empresa não sabe qual é o erro que está cometendo. Pode ser um erro ínfimo. Mínimo. Mas ele não sabe o que está acontecendo e acontece gradativamente. Quando vai ver, já tá uma bola de neve. Ocorreu um problema comigo em relação ao meu provedor de internet, onde eu estava muito chateada com os serviços deles. E fui na internet, entrei no Reclame Aqui e abri uma reclamação. Imediatamente, a partir do momento que eu abri aquela reclamação no Reclame Aqui, como o Reclame Aqui é uma plataforma onde direciona um consumidor a saber se o produto é bom ou ruim, a partir do momento que eu abro uma reclamação ali, eles têm que resolver meu problema. Eles têm que me dar uma solução. Então, quando eu fiz isso, instante, uma pessoa da empresa da minha internet me ligou querendo resolver minha situação. E isso eu achei, assim, muito importante. Sim. E isso quer dizer o quê? Que aquele pessoal daquela empresa, eles estavam ligados ali, que a gente acabou de falar, né? Eles estavam ligados nas reclamações ou nas percepções dos clientes. E outro ponto, né, pra gente poder informar que é importante para a empresa ter esse mapa, é a redução de custos. Sim. Né? Porque ela vai reduzir custos. Quanto menos problemas, menos custo ela vai ter. Pra refazer aquela exatamente. produção. Então, todo o mapa, ele é voltado o quê? Para satisfazer o cliente. O cliente satisfeito, ele vai voltar, ele vai comprar. Então, por si só. Então, ali você vai ter redução de custo, às vezes com marketing, às vezes com
prejuízos, né? Então... E também vai ter muita noção também de macro e microambiente, né? Isso mesmo. Ele vai Sim. saber como... A empresa em si vai saber como pode lidar com os problemas que estão afetando ela diretamente. Exatamente. E ali também ele vai conhecer qual novos clientes eles podem estar conquistando, né? E trazendo para a empresa Isso deles. se torna um aumentativo de vendas, né? Para eles. É o nosso próximo ponto, claro, é bem citado, que é aumentar as vendas, né? O mapa da jornada do cliente, ele traz isso como perspectiva, aumentar as vendas da empresa. Porque, como a gente falou, né? O cliente satisfeito, o cliente ele volta, ele indica para outras pessoas. E Boca nada a melhor boca. do que o marketing boca a boca. boca. As pessoas confiam no que as outras falam, principalmente se for do ciclo ali de amizade. Bia, só pra complementar, como é como é que faz o mapa? Como é que faz esse mapa? Pronto, Adonias, dando continuidade aqui ao nosso raciocínio, né? Como fazer esse mapa, né? O que a empresa precisa para fazer esse mapa? Não precisa de muito, não. Precisa ter um profissional, claro, do marketing. Claro. Um tecnólogo, né? Por gentileza. O Exatamente. profissional do marketing, ele é um pilar para a empresa. Um bom profissional, né? Claro. Um bom profissional. E vamos lá, eu vou dizer brevemente aqui alguns pontos que são o quê? Primeiro, ele tem que definir ou criar ele pode definir ou criar uma persona. Sim. Uma persona. É assim Persona. que fala? Persona. É o Ótimo. estudo da pessoa. Pronto, ele tem que criar pra quê? Pra ele identificar o público a qual ele tá oferecendo o serviço Sim. ou o produto dele. Então, se eu identifico, por exemplo, os gostos do Adonias, eu vou saber o que eu posso oferecer pra ele, né? Sim. Adonias ama chocolate. Amo. Então, Meio eu amargo. vou mandar chocolate pra ele, vou fazer anúncios de chocolate pra ele, porque ele vai comprar aquele chocolate. Sim. Então, é saber identificar. Eu não posso vender chocolate se o Adonias odeia chocolate. Não tem nem condição. É tipo isso. É tipo... Intolerante à lactose. Exatamente. Então, isso é importante. Definir o tempo, né, que é o objetivo do cliente. Quanto tempo aquele cliente passa fazendo aquela compra ou pesquisando aquele produto. Por quê? Porque é importante, porque o tempo que eu passo comprando uma pizza é diferente do tempo que eu vou passar comprando um imóvel, por exemplo. Sim. Então, nesse tempo é um processo que você vai ter que passar confiança para o cliente, conversar com ele, trazer vários pontos. Então, esse tempo tem que ser estudado para você trabalhar ali, né? E conseguir fidelizar aquele cliente. O próximo ponto é definir os canais, né? Onde você vai estar. Sim, super importante isso. Pronto, onde você vai estar, a sua empresa vai estar em comunicação com seus clientes. Então, você precisa ter esses canais definidos, né? Onde você vai publicar conteúdos, né, para os seus clientes. Pronto, então a empresa vai estar naqueles canais para ela definir que tipo de público consome o conteúdo dela. E assim ela vai se aproximar mais daquele cliente, criar um relacionamento, porque nada melhor de você ter confiança, né? Proximidade. Exatamente, porque a pessoa, ele se sente confortável em comprar e indicar você. A empresa tem que ser humanizada com o seu consumidor. Pronto, e aí, gente, o nosso próximo ponto é a primeira ação. A primeira ação é o ponto de partida, né? De onde o cliente saiu, onde ele encontrou a sua empresa, Sim. o primeiro passo que ele dá pra te conhecer, e é nesse momento que você tem que agarrar ele, de alguma forma, né? Ou chamando a atenção com uma forma, né? Ou chamando a atenção com sua propaganda, com seu anúncio, ou com o seu produto em si, porque às vezes o produto por si só ele já causa um impacto, né? Então essa primeira ação é isso, é importante você identificar essas necessidades para você conseguir fazer esse impacto na vida do consumidor. E a última ação, que também tem muita importância, né? Que é onde o cliente vai decidir se ele vai ficar, que acho que a Clara até tocou nesse assunto, se ele vai ficar ou se ele vai abandonar a empresa. Então, essa última ação é você conseguir fidelizar aquele cliente, né? Nessa parte você já vai ter preenchido todos os requisitos do mapa e assim você vai conseguir identificar isso, né? O contato com o cliente também é muito importante,
esse contato com o cliente é você manter, que a gente acabou de falar, o O relacionamento, pós-venda, passar a credibilidade para aquele cliente, a satisfação, entender se ele gostou, se ele não gostou, manter esse relacionamento. Tem umas empresas hoje, desculpa novamente, Bia. Tem umas empresas hoje em dia que elas mandam pelo WhatsApp mesmo. Pronto, tem uma clínica que eu sou atendido no otorrino, que toda vida que eu vou lá, assim que eu saio de lá, eles já me mandam mensagem no WhatsApp, perguntando se eu gostei do atendimento. Isso é um relacionamento. Ou pós-venda, né? Um ponto também, uma empresa também muito conhecida é a Magalu. Quando ela criou a Lu, né? É Lu que chama? Lu. Pronto, ela criou esse relacionamento, ela trouxe uma amiga para as pessoas. Então, esse contato pessoal que a empresa faz, que muitas agora estão utilizando, é isso, né? É você se sentir cuidado pela empresa. E a empresa sempre está apresentando novidades, do que ela tem novos produtos ou serviços, para o seu cliente saber o que ela está vendendo. Então, gente, é isso. Agora, gente, Adonias, vamos finalizar aí esse podcast que tá bem recheado. Muita coisa boa, gente. É com você. Pronto, então o que a gente pode tirar de todas essas informações que a Clara falou, que a Bia falou, que eu falei também um pouco, é que o mapa, ele não é obrigatório, mas ele é essencial, certo? Para que a empresa ela possa diversificar tanto os seus produtos, abranger o seu espaço no mercado e também conquistar novos clientes. Basicamente isso. E outra coisa, o mapa ele não pode ser estático, ele não deve ser estático de forma alguma. Porque a cada período, né, vai acontecer alguma coisa diferente, novas pessoas, novas inovações, tendências. Isso. Tudo vai modificar o que o mapa tá ali falando. Hoje em dia, que é muito comum viralização de conteúdo, de produto, de coisa. Viralizou uma coisa. Então, você tem que estar ali, antenado. Então, você precisa mudar. E todo mudar. ano tem aquela história do mito do BBB. Ano retrasado, que foi a Manu Gavassi com aquela sandália dela. Sim, lotou, todo mundo queria saber onde comprava aquela sandália. Esse ano foi a Juliette. Toda a roupa que a Juliette usava, esgotava. Toda a roupa ou a maquiagem. Tudo que a Juliette fazia, entendeu? E as empresas, elas têm que estar atentas a isso. Hoje, mais do que nunca, com essa transformação digital que a gente tá vivendo, né? Sim. Isso mesmo. É um piscar de olhos. E a gente como técnicos em marketing, a gente tem que estar mais antenado que todo mundo pra pegar o fio da meada e começar uma coisa nova. E as empresas eu adorei. E as empresas que se cuidem, porque o consumidor 5.0 está vindo por aí com muitas novidades. Tá sim, viu? E, gente, é basicamente isso o nosso podcast, viu? Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido um pouco mais. Qualquer coisa, pode perguntar pra gente. Tem nosso contato no podcast, certo? Podem perguntar, que a gente tá aqui pra poder solucionar todas as dúvidas de vocês. E ficamos por aqui. Um beijo, grande beijo. Até o próximo, né? Foi um prazer, Bia. Foi um prazer, claro, dividir esse espaço com vocês. Prazer. Aqui no estúdio da gente, estúdio Carro do Lucas. Foi maravilhoso. Muito obrigado, gente. E uma ótima noite. Tchau, tchau. Beijo.